pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trouxe um modelo de vestido e mais uma vez é tecido lá da New Collection, que eles me mandaram. E a gente tem cupom de desconto, vou deixar aparecendo aqui o site deles e o cupom. Vou deixar o link também nos comentários e na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem do modelo. Tinha só 1 metro de tecido, então eu tive que me virar, teve algumas gambiarra, confesso. Mas eu fiz o vestido e ele é um modelo com manga 3/4 e transpassado. Espero que vocês gostem. Se é a primeira vez que está me vendo por aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou e vamos lá passo a passo. Começando aqui, como eu falei, eu usei 1 metro de tecido. Esse tecido é um crepe pipoquinha. Tem outros nomes, mas eu não lembro. Eu só lembro desse pipoquinha. Só pesquisar por ele. Tô usando uma camiseta como molde, uma camiseta de malha. E aí eu começo aqui dobrando ela ao meio, posiciono uma dobra o tecido. Dobro também aqui a parte das mangas para mostrar a cava e a gola também. Eu comecei o corte pela parte das costas do vestido. Medi também o comprimento. E o erro que eu fiz aqui foi medir até a cintura. E eu queria a cintura alta, mais alta, sabe? Mais perto do busto. Então acabou que eu perdi um pouquinho de tecido nessa parte aqui. Ficou muito grande o corpinho. Então já era para cortar menor. Mas medi aqui, já comecei a cortar. A gola da parte das costas ela é mais alta. 2 centímetros abaixo do ombro. Cortei o ombro. A cava. Na lateral deixei alguns centímetros a mais, porque a minha camiseta estica e o vestido não. Dobrei mais uma parte, vou posicionar a parte das costas dobrada, dessa vez ao contrário. A dobra do meu tecido tá ali pelo lado da cava do corte que eu fiz, da parte das costas. E a dobra da parte das costas tá para o lado de fora, porque ali eu vou fazer um corte diagonal para ficar o transpasso na frente, acho que dá para entender. Na gola ali eu só medi mais ou menos a altura da gola, porque eu vou dobrar um pouquinho só para ela ficar aquela gola V e eu ter o desenho aqui. Dobrei um pouquinho assim, alfinetei e comecei a cortar. Começando ali na parte do ombro, cortei. E do ombro eu já vou descer, ao invés de descer reto aqui, igual a parte das costas, eu vou fazer essa diagonal aqui. Que é isso que vai dar o transpasse no vestido. O resto eu cortei igual, que é cava, lateral e a barra. Com a outra parte do tecido que ficou, eu vou cortar as mangas, já dobrei uma vez na largura do tecido. E vou dobrar novamente, porque assim eu corto as 2 mangas juntas. Medi o comprimento, então eu vou pegar a medida do braço e acrescentar pelo menos 20, 25 centímetros a mais, para ela ficar bem fofinha, bem larga. Aí dobrei aqui ao meio, vou cortar junto. Não deu pra fazer manga comprida, eu fiz manga 3/4. Que foi a quantidade que deu pro comprimento. Tô vendo aqui o comprimento, ó. Peguei a parte das costas que eu tinha cortado, usei ela como molde. Posicionei assim a dobra do tecido. Fica pro ombro, aqui. Tô deixando uns 2, 3 dedinhos a mais ali. Porque eu vou franzir perto do ombro. Fiz o desenho, cortei já as 2 juntas. Ali eu só acertei. A parte da saia eu já tinha cortado, que eu fiz um retângulo com a largura total do tecido de 1,5 m e de comprimento de 50 centímetros. Ficou só esse retângulo aqui, reservei por enquanto. Comecei a costurar pelos ombros. Parte de trás com a parte da frente, direito com direito, posiciono os ombros. E costura. Tô costurando tudo no ponto reto e fazendo acabamento com o zigue-zague.
Prendi os dois, agora tem que fazer o acabamento na gola, no transpasse, né? E aqui é tudo feito com dobra dupla. Vai dobrando 2 vezes de meio centímetro e faz uma costura reta. Aí já fica acabamento na parte da frente e das costas, tudo junto. Fica desse jeito aqui. Aí já fui pra parte das mangas. Peguei as mangas, fiz uma costura de franzir só no meio da manga. Pra esse franzido ficar só perto do ombro, não ficar na manga inteira. E aí fui distribuindo aqui direitinho. E essa manga ela tem que encaixar na cava, então eu vou posicionando e distribuindo até encaixar os dois, ficar certinho. Aí eu alfineto e faço a costura. Fiz isso com as 2 mangas já. E aí fica com esse efeito, o franzido bem posicionado ali no ombro. E aí já posso fechar as laterais. Coloco pelo avesso e fecho a lateral começando da manga e descendo depois para a lateral da blusinha. Lembrando de que tem que encaixar as costuras ali embaixo do braço. E aí é só costurar. Eu também medi no corpo. Depois de feita essa costura eu medi para ver como ia ficar o transpasse e fiz uma costura prendendo onde queria ficar confortável. Na parte de baixo já fiz a costura reta e zigue-zague. Na abertura que tinha, só tem uma costura na saia que vai ficar pro meio das costas. E para ela não ficar tão reta, eu dobrei aqui ao meio e tirei 2 centímetros da lateral, começando da lateral para o meio da saia. Ó, fui tirando e fui acertando. Esse aqui é a barra da saia. E na parte de cima eu vou passar lastex. Fiz 4 fileirinhas de lastex aqui para formar uma cinturinha. Fui deixando uma margem lá em cima porque eu vou costurar essa saia na blusa, né, para formar o vestido. Ficou assim. Agora eu vou posicionar as duas. Na saia eu vou marcar os 4 lados, as 4 extremidades da saia. Fiz uma marcação, pode fazer pique também, se achar melhor. Fiz essa mesma marcação na blusa. Só precisa fazer mesmo frente e costa, porque já tem costura na lateral. A saia pelo avesso. Ó, a parte das costas tá pra cima ali da saia. A blusinha ela fica pelo direito, mas assim virado pra baixo. E vou agora encontrar os piques e posicionar cada um. Aí lembrando que tem que colocar costa com costa, frente com frente, lateral com lateral. Depois que eu posiciono as 4 partes, eu vou esticando o lastex para costurar e prendendo tudo. Já tá assim, ó, o vestido tá fechado já, emendado aqui pela cintura. E aí eu vou pra parte das mangas. Nas mangas ela tá bem larga, vou colocar elástico pra ajustar ela, né? Peguei o elástico a medida no meu braço, já medi certinho. Vou fechar ele assim, ó, e dar uns pontinhos na máquina. Fechei e marquei os 4 lados do elástico também. Vou marcar também na manga os 4 lados. As 4 extremidades, na verdade, né? Vai distribuindo assim. E pra costurar é só encontrar um com o outro. O pontinho do elástico com o pontinho que eu fiz na manga. Aí na hora de costurar eu vou esticando. Essa primeira costura eu fiz reta. Vai esticando bem o elástico e vai fazendo a costura. Vou fazer uma segunda costura dobrando aqui, ó. Dessa vez no zigue-zague para fazer já o acabamento e já prender tudo de uma vez. Ó, fica assim, ele não vai desfiar, já tá com o acabamento e preso. Aí eu não gostei do vestido com ele reto assim, sem babado. E eu já não tinha mais tecido. Tudo que eu tinha era uma faixa de 60 cm por 7.
o que eu fiz? Marquei 7 centímetros aqui, vou tirar aqui da barra. Vou emendar essa parte aqui com uns 60 centímetros. Vou franzir e fazer um babado. Não vai ficar tão mais curto porque vai ficar 2 centímetros mais curto. Porque eu vou voltar esse tamanho aqui só fazendo uma costura. E aí tem que fazer bainha, né? Eu fiz a bainha bem fininha, mas não ficou tão mais curto não, ficou bom. Então eu cortei aqui, aí emendei essa parte com os outros 60 centímetros que eu tinha. Franzi, vai ficar com emenda, mas como é um franzido, a emenda já disfarça um pouco no franzido. Fiz aqui a bainha bem fininha, ó, pra economizar tecido. E agora é só prender no vestido. Aqui eu coloco direito com o vestido. Fui distribuindo o babado na volta inteira. Alfinetei e depois eu costurei. Aí faz costura, faz acabamento também. E ficou assim, com babado. A emenda tá aqui na frente, mas nem dá pra perceber ela muito. A cor do vestido é essa aqui, porque a minha câmera fica mudando a tonalidade, não dá pra entender, mas a cor é essa daqui. É esse rosa. E é isso, tá pronto, espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que achou e até o próximo vídeo. Você já conhece o novo botão de agradecimento do YouTube? Agora, além do tradicional joinha, arrastando para a direita, encontramos o valeu. Se é um conteúdo que você gostou bastante e foi útil para você de alguma forma e quer muito agradecer ao canal, basta fazer uma contribuição e ainda deixar um comentário bem colorido e destacado em qualquer vídeo do canal. E esse foi o vídeo de hoje, obrigada por assistir até aqui. Aqui do lado tem mais 2 vídeos aqui do canal para você assistir, espero que você goste. Um beijo e até a próxima.